Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Pacheco. Eu vim aqui falar sobre as feiras na Idade Medieval. Na Idade Média não existiam indústrias, eram os artesãos que produziam os bens de consumo, e na feira faziam seus negócios. O aumento populacional fez as cidades expandirem e fortalecerem a comercialização nas cidades. Como o fluxo da atividade econômica expandiu para níveis internacionais, sendo as feiras um dos aspectos mais importantes na economia medieval. Esse ponto, as feiras concentrou a vida mercantil contemporânea, que era dificultada pela falta de comunicação. Era muito perigoso viajar e o excesso de portagens e peagens, que eram os impostos cobrados nas estradas. Esse fenômeno capital ocasionou o nascimento e renascimento de cidades na era feudal, que cumpriu com o crescimento do mercador medieval. As feiras eram montadas em datas periódicas em lugares estratégicos, pois a quantidade de produção não supria a demanda por produtos. A riqueza foi restabelecida com a circulação monetária e o aumento de atividades profanas que enriqueceram os habitantes locais. Na época da mentalidade cristã, ser mercador significava ser banido da vida social, pois era tido como profano colocar como centralidade de sua existência ganhar dinheiro e acumular riquezas. Haviam muitos empecilhos na atividade comercial, impostos, obstáculos naturais nas viagens, ladroagem, banditismo, pirataria pelo mar. Transportar mercadorias era uma atividade que custava muito dinheiro, cheia de dificuldades e perigos em todas as escalas. Os feirantes eram acostumados com as adversidades, pois estavam em um meio onde isso se fazia necessário para ganhos reais. Os italianos ultrapassaram os desfiladeiros alpinos durante 5 semanas viajando. Construíram acampamentos provisórios nas praças ou fora das cidades, ou alugavam um local para ficar. Após isso, construíram casas especiais resistentes a incêndio, com grandes espaços para armazenamento de suas mercadorias. A cidade murada e a reprodução da vida social. As cidades muradas eram espaços fechados, as muralhas envolviam. Dentro delas se caminhavam por vielas, encaminhava-se às praças paradisíacas, guardada por torres, e era um lugar de cobiça, mas que exibia segurança. Os habitantes eram cuidadosos, com trancas, e os roubos eram severamente reprimidos, confiado a seus habitantes proteção. Eram construídas em lugares estratégicos de difícil acesso, para evitar o banditismo que assolava em seu raio. As ruas importantes partiam do centro, rumo às portas das poderosas muralhas. As ruas secundárias interligavam o resto de seus acessos, proporcionando relações interpessoais e de convivência mútua. Os séculos posteriores ao XI observam o fortalecimento das cidades, em que a produção aumenta, expandindo o mercantilismo, sobrepondo relações sociais por seu vigor comercial. Com o desenvolvimento da produção, estabeleceu-se mais complexas de trabalho para atender a demanda na vida urbana. A essência do trabalho humano está no fato de que, em primeiro lugar, nasce em meio à luta pela existência. Portanto, a necessidade desenvolve as condições materiais existentes na sociedade, convertendo riqueza material em riqueza entesourada, ou seja, riqueza monetária, fortalecendo o mercador que realiza seu trabalho, que era demonizado pela Igreja. Os vínculos interpessoais medievais eram essenciais para a produção da vida, ampliando a sociabilidade supracitada das cidades. Essa produção relativa das cidades, graças aos mestres artesãos, em suas oficinas criou um mercado diretamente ligado ao público. Aqui há uma via de relações de unidade produtiva, fortalecendo mão de obra e produção das oficinas, e as habilidades do mestre artesão, fortificando assim a produtividade ascendente. Os locais de moradia e trabalho eram separados, porém os mestres artesãos residiam em suas oficinas, que também vendiam seus produtos no mesmo local,
de tal forma que é simultaneamente o lugar de residência, produção e vida social. Os artesãos, com menor poder aquisitivo, moravam em periferias, onde as mulheres e crianças também participavam da produção, fiando, tecendo, bordando, fabricando manteiga, conservas, cuidando dos animais no quintal. Assim, a casa do artesão era uma unidade de consumo e produção familiar. Do espaço familiar e trabalho eram paralelamente vividos. Assim fortalecendo a potencialidade econômica urbana, extrapolando seu território, com seu complexo comercial. Existia uma produção bruta, manufaturada, anabolizando o progresso em todas as regiões. A produção campestre e das cidades integravam a reprodução da sociedade medieval. Conforme o tamanho das cidades e a diversidade de suas produções, isso definia a valiosa era a cidade, pois a burguesia era exigente, e quanto às suas aquisições, os itens de luxo eram almejados e eram fabricados com exclusividade. Porém, os artesãos indispensáveis no cotidiano eram os padeiros, carniceiros, alfaiate, ferreiros, olheiros ou picheiros. A igreja, com seus bispos eclesiásticos, era um dos maiores problemas dos comerciantes medievais. Com isso, com o tempo, mercadores revolucionaram costumes sociais. O sagrado e o profano entraram em choque na vida política social. A autonomia das cidades frente aos poderes constituídos em confronto com seus interesses imediatos, que são o de vender e comprar, ocasionou muitos confrontos entre o profano e o sagrado, os mercadores e a retrógrada igreja. A essência de uma organização é o que garante a sua criação física. Assim, as correspondências firmavam compromissos senhoriais com os mercadores, estabelecendo um firmamento e segurança na instalação dos mercados. A constância dos mercados e das feiras integra os homens à vida social. Paralelamente, vai gestando laços de urbanidade e estabelecendo as regras comuns da vida urbana. Desse processo nasce a civilização mercantil na era medieval ocidental. As feiras não eram importantes somente do ponto de vista econômico. Elas representavam um papel também importante do ponto de vista social e cultural, numa época em que quase toda a população da Europa vivia curvada sobre a terra. O instinto de sociabilidade era essencial a todo homem. Deve ser encontrado nessas reuniões, a única oportunidade de se ampliar. Eram nas feiras que se obtinham notícias do que se passavam pelo mundo e dos resultados das colheitas, das regiões circunvizinhas e de tantos outros que, como até hoje, são a base especular do povo, pois era nelas que os comerciantes vinhos de longe e contavam histórias maravilhosas ou terríveis das suas aventuras em países longínquos, o que era ouvida pelas 7 partidas do mundo. As feiras constituíram, assim, um espaço de sociabilidade e de formação social do homem medieval, e nela se desenvolvem atividades de cultura mercantil medieval. Feira e mercado são, portanto, constitutivos do desenvolvimento da vida econômica medieval. Os mercados locais eram destinados a promover a alimentação corrente da população existente no local onde eles têm lugar. Daí a sua realização semanal, a sua esfera de influência muito limitada, a restrição da sua atividade à venda, à compra, a retalho. Neles os camponeses dos arredores iam vender e trocar alguns ovos, algumas galinhas e suas produções particulares. As feiras, pelo contrário, constituem, do ponto de reunião periódica, mercadores de profissão. São centros de troca onde se procura atrair de fora qualquer consideração local, o maior número de homens e de produtos. Podem comparar-se a uma espécie de exposições universais, porque elas não excluem nada e nem ninguém. Todo indivíduo, a qualquer que seja sua nacionalidade, todo objeto negociável, qualquer que seja sua natureza, tem a certeza de serem bem acolhidos. Por isso é impossível efetuá-las mais de 2 vezes por ano no mesmo local.
Tal é a preparação que a realização necessita nesse processo para o desenvolvimento das feiras, o mercado. A concentração urbana foi decisiva, posto que dadas as circunstâncias da vida urbana concentrada. No momento em que a feudalidade estava já estabelecida, quando cada homem tomou seu lugar, fixando-se na terra, quando a vida errante cessou. Ao fim de certo tempo, as cidades recomeçaram a adquirir alguma importância no desenvolvimento, em alguma atividade nelas. Esse mercado tinha por objetivo atender às necessidades da alimentação cotidiana da população, que vive no lugar onde elas se realizam. Por isso, os mercados são semanais, e seu raio de atração é muito limitado. Sua atividade limita-se à compra e venda a varejo. Nesse sentido, o mercado supria as necessidades da localidade onde se faziam apenas concorrido pelos moradores da vizinhança, e neles se vendiam produtos agrícolas e as mercadorias necessárias à vida de todos os dias.